Uau! Apenas um fio de cabelo pode suportar cerca de 85 gramas. Em média, uma pessoa tem aproximadamente 150 mil fios. E quando o seu cabelo trabalha em equipe, ele consegue suportar cerca de 13 toneladas e meia. Ou seja, 2 elefantes, sem contar os amendoins. Seu cérebro gera uma quantidade de eletricidade que seria o suficiente para acender uma pequena lâmpada, se você pudesse descobrir como. Não dói cortar as unhas ou o cabelo, pois a única parte que é viva fica sob a pele. Além disso, as unhas crescem mais rápido no verão do que no inverno, mesmo em lugares onde não há muita diferença entre as estações. Além disso, as unhas crescem mais rápido na mão que você escreve, provavelmente porque a usa com mais frequência e isso as estimula. Parece que o dedo mínimo é fraco, mas isso não é verdade. Sem ele, você perderia 50% da força da mão. Ele geralmente trabalha junto com o dedo anelar para dar força. Os outros 3 são mais para pegar coisas. E assim como as impressões digitais, sua língua também tem uma impressão única, mas você não pode usá-la para desbloquear o telefone. Pelo menos não ainda. Além disso, sua língua tem muita gordura. Se você engorda, ela também. Existe ácido no estômago e ele decompõe a comida. E é tão forte que poderia corroer um pedaço de madeira. O comprimento total de todos os vasos sanguíneos de um adulto é de cerca de 160 mil quilômetros. Isso equivale a 4 voltas no Equador. Durante a vida, você produz saliva suficiente para encher 2 piscinas. Nossos ancestrais precisavam de arrepios para levantar os pelos do corpo e assustar os inimigos. Não precisamos mais disso, mas ainda temos essa sensação, pois ainda não evoluímos o suficiente para nos livrarmos desse recurso. Agora você provavelmente nunca percebeu, mas na maioria das vezes só respira por uma narina de cada vez. A cada poucas horas, elas trocam de função. É por isso que apenas uma narina fica entupida quando você está gripado. A maioria das pessoas pensa que tem 5 sentidos, mas isso não é verdade. Os cientistas ainda não sabem bem, mas acreditam que são mais de 20. Além da visão, audição, tato, olfato e paladar, há os do tempo, fome e sede, e também o da propriocepção, a sensação de onde seu corpo está no espaço. O cérebro nem sempre sabe dizer a diferença entre felicidade extrema e tristeza intensa. Ele percebe que você está tendo uma emoção muito forte, mas às vezes fica um pouco confuso. É por isso que você pode chorar quando está muito feliz. Seus olhos ficam do mesmo tamanho por toda a vida, mas seu nariz e orelhas, não. Isso é tão estranho. Antigamente, todos os humanos tinham olhos castanhos. Outras cores se desenvolveram como resultado de uma mutação aleatória. Os cientistas acreditam que, enquanto os primeiros humanos apareceram na Terra há cerca de 6 milhões de anos, a primeira pessoa de olhos azuis surgiu há apenas 10 mil anos. Então é bem provável que todas as pessoas de olhos azuis do planeta tenham o mesmo ancestral, tio João. Todos os ossos do corpo humano estão conectados uns aos outros, exceto um, o hioide. Tem forma de U e fica localizado na base da língua, mantendo-a no lugar. Os ossos são mais fortes que o aço. Um forte e saudável poderia, em teoria, suportar o peso de 5 picapes. Ainda assim, eles não são a parte mais forte do corpo. Isso fica para o esmalte dos dentes. Ele é feito de vários materiais diferentes que o tornam resistente a danos. Os dentes vivem muito, até centenas de anos. Mas é claro, você ainda precisa cuidar deles, que são a única parte do corpo que não consegue se curar. Seu coração trabalha sem parar e bate cerca de 3 bilhões de vezes ao longo da sua vida. Assim como o seu coração, sua língua nunca tira férias, mesmo quando você dorme. Ela ajuda a empurrar a saliva pela garganta. A propósito, onde você descansa sua língua? Se a mantiver no fundo da boca, está fazendo errado. Essa posição pode causar dor no pescoço e na mandíbula. Se você a mantiver presa contra os dentes, também está fazendo errado. Isso pode ocasionar o deslocamento dos dentes e uma mordida ruim. Em vez disso, tente mantê-la na metade do caminho, a cerca de 1 centímetro dos seus dentes. Também não conseguimos respirar e engolir ao mesmo tempo. Isso porque tudo que engolimos e o ar que respiramos percorrem o mesmo caminho, pelo menos no início. É como se houvesse um carinha lá dentro direcionando o tráfego que vai passando. Seus olhos conseguem respirar. A córnea é a única parte do corpo que não tem um suprimento de sangue direto. Ela obtém o oxigênio direto do ar. E é por isso que quando o ambiente está seco, seus olhos podem ficar um pouco irritados. Todo mundo sonha. Algumas pessoas dizem que nunca fizeram isso uma noite sequer na vida, mas simplesmente nunca se lembram de nenhum de seus sonhos. Alguns cientistas acreditam que o estágio do sonho é seguido por um estágio ativo de esquecimento.
É provavelmente por isso que os sonhos não são exatamente cheios de informações importantes, e o nosso cérebro precisa esvaziar espaço para algo mais útil. Aqueles que têm a sorte de se lembrar dos sonhos ainda acabam esquecendo cerca da metade 5 minutos depois de acordar, e após 10 minutos, geralmente tudo se apaga para sempre. Quando você fica vermelho, acontece a mesma coisa com o revestimento do seu estômago. Isso porque o sangue começa a fluir, mas quando você fica envergonhado, enquanto seu corpo se prepara para que algo estressante aconteça. O revestimento do seu rosto e estômago ficam mais intensos, deixando-os vermelhos. Além disso, os humanos não são os únicos animais que podem corar, ou pelo menos, os únicos nos quais se pode ver isso de forma tão óbvia. Durante a vida, uma pessoa acumula em média 950 quilômetros de cabelo. Se nunca se barbeasse, o homem teria em média uma barba de 9 metros de comprimento. O cabelo cresce um pouco mais rápido em climas quentes, pois o calor estimula a circulação mais acelerada nos nossos corpos. Tudo o que é preciso saber sobre você está escrito em uma única mecha de cabelo. Com um único fio capilar, um cientista poderia dizer o que você comeu durante toda a sua vida e em que tipo de ambiente viveu. Em média, um humano come 45 mil quilos de comida durante a vida. Isso equivale a 10 hipopótamos grandes em comida. Os lábios estão entre as partes mais sensíveis do corpo humano. Eles têm muitas terminações nervosas, até mais do que os dedos. Além disso, a pele dos lábios é muito fina, então você pode realmente ver até os vasos sanguíneos deles. É por isso que são vermelhos ou rosados, ao contrário do resto do seu corpo. Os lábios também são muito sensíveis aos danos do sol. Então lembre-se de aplicar protetor solar neles. Isso ajudará a preservar sua saúde e plenitude ao longo do tempo. Além das impressões digitais da íris e da língua, seus lábios também são únicos. A superfície total dos seus pulmões é quase a mesma de uma quadra de tênis. Tosses e espirros têm velocidades muito grandes. A tosse pode chegar a 80 km por hora. O espirro é ainda mais veloz, quase 160 km por hora. A menos que você use os dedos para segurá-los, é impossível espirrar com os olhos abertos. Os cientistas realmente não sabem o que acontece lá. Alguns dizem que é apenas um reflexo, então você não consegue controlá-los. Outros acham que isso ocorre para proteger seus olhos do que quer que esteja voando. Todos os humanos brilham literalmente. A luz vem do calor corporal. Na verdade, ela é 1000 vezes menos intensa do que somos capazes de ver. Mas ainda assim é incrível. O maior banco de dados portátil do mundo é, na verdade, o seu cérebro. Bem, o cérebro de qualquer um. Os neurônios dele se combinam de tal forma que a capacidade de armazenamento é de cerca de 1 milhão de gigabytes. Isso é o suficiente para armazenar 3 milhões de horas de filmes. É como uma noite de cinema com 300 anos. Ei, passa a pipoca aí. Você começa a sentir sede quando perde cerca de 1% do seu peso corporal. Se perder 5%, pode até ter vontade de desmaiar. Os dedos não têm músculos que os façam se mover. Os responsáveis por isso ficam localizados na palma da mão e no antebraço. A palavra músculo vem da antiga palavra latina mouse, que significa rato em inglês. É assim que os romanos pensavam que os bíceps eram. Em média, uma pessoa caminha cerca de 177 mil quilômetros ao longo da vida. Isso é 4 vezes a distância ao redor do nosso planeta, ou metade da distância da Terra até a Lua. Portanto, lembre-se de usar sapatos confortáveis.